Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês e no final eu explico do que se trata, tá ok? Então, por favor, me acompanhem, que não vai demorar muito tempo não, é curtinho, coisa rápida, tá bom? Obrigado. Prefácio: A força do craque de George Bush. Agora, eu vou passar para que vocês vejam o que está escrito só neste iniciozinho aqui, desse prefácio. Aqueles familiarizados com este tema perceberão que as páginas que seguem são muito mais que um informe. Trata-se de um caso que merece ser apresentado a um grande júri. As provas exigem um auto de acusação contra o ex-presidente dos Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, e companhia, por conspiração para cometer vários crimes sérios e feitorias. Entre os diversos crimes se inclui a importação de cocaína por parte de agentes da Liga de Bush e também a obstrução massiva da justiça neste e em outros casos, por parte de confederados de Bush em cargos importantes no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Capítulo 1. George Bush, o capo das drogas. A organização de Norvin Menezes, controlada de dentro da Casa Branca pelo vice-presidente George Bush e o coronel Oliver North e Donald Gregg, controlavam o tráfico e contrabando de drogas para dentro dos Estados Unidos, fornecendo as gangues de rua Crips e Bloods, e também tinham ligações com os cartéis de cocaína da Colômbia, ligados às Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Tudo facilitado por George Bush. Rotas empregadas pelo grupo contrabandista de cocaína de Menezes, Blandon e Ross, controlados e chefiados por George Herbert Walker Bush, de dentro da Casa Branca. Capítulo 2. George Bush, o policial que cometeu o crime. Pontos de transbordo de drogas da rede contrabandista de Bush. George Bush com o chefe dos chefes do Estado-Maior Conjunto, o general Colin Powell, outros líderes militares e Dick Cheney, secretário da Defesa. O sistema de ponto focal dentro do Departamento de Defesa era parte do cartel de Bush, que traficava drogas para financiar as guerras secretas no Afeganistão e na Nicarágua. Entrevista Celerino Castillo, ex-agente da DEA, Drug Enforcement Agency, Agência de Esforço contra as Drogas americano, disse: todos os pilotos do coronel Oliver North eram narcotraficantes. Coronel Oliver North era o homem de confiança do Bush dentro do Conselho de Segurança Nacional, o NSC, National Security Council. Capítulo 5. O Departamento de Defesa faz um trato com os capos do narcotráfico. Bush e o cartel de Cali na Colômbia. Ernesto Samper Pisano, em Bogotá, Colômbia, em 1991. Samper Pisano foi um agente dos cartéis de cocaína na Colômbia por mais de 20 anos. Sua ascensão à presidência da Colômbia, hoje, é o resultado do negócio de Bush com os velhos patrões de Samper, o cartel de Cali. Bush entregou o Panamá ao cartel de Cali. Agora, amigas e amigos, prestem bem atenção aqui. Eu vou plagiar o nosso conhecido
Bob Jefferson, que costuma dizer tal lá como cá. Então, preste atenção aqui, porque tal lá como cá. Na madrugada de 20 de dezembro de 1989, George Bush disse na televisão que acabara de ordenar uma invasão militar estadunidense no Panamá para combater o narcotráfico do ditador do Panamá, o general Manuel Noriega. Bush mentiu. Ao contrário, essa operação obscena de Bush, como recentemente a denominara Lyndon LaRouche, foi para derrocar o líder antidrogas do Panamá, o general Noriega, e instalar em seu lugar o cartel de Cali como governo do Panamá. Mais tarde, Bush recebera a ajuda do cartel de Cali e de outros narcotraficantes amigos seus, os quais cometeram perjúrio durante o processo judicial contra Noriega. Toda a operação contra Noriega foi para facilitar, não para acabar com o fluxo de drogas. Durante o processo foram destruídas as Forças de Defesa do Panamá, FDP. Primeiro passo para os outros objetivos de Bush. 2 pontos. Aniquilar todas as Forças Armadas da Iberoamérica. A eliminação das Forças de Defesa do Panamá removeu o único obstáculo sério ao narcotráfico no Panamá. Bush na Casa Branca com o vice-presidente do Panamá, Guillermo Billy Ford, em 20 de setembro de 1990. Essa reunião se deu muito depois que se soube que o banco Dadeland, em Miami, Flórida, propriedade de Ford, estava lavando fundos para o sindicato de drogas de Tony Fernandes e outros narcos. Salinas, o capo das drogas mexicano, também é homem de Bush. Carlos Salinas de Gortari assumiu a presidência do México em 1º de dezembro de 1988 e seu período presidencial de 6 anos coincidiu com o de seu irmão de alma, George Bush, nos Estados Unidos. A estreita colaboração entre os dois presidentes, ao longo de seus governos, em política internacional, como também em estabelecer a política interna do México, logo se tornou legendária. Hoje, o México se desmorona por causa do que a equipe de Bush e Salinas impuseram ao país em seus anos de governo. Juntos, Salinas e Bush asseguraram que os cartéis das drogas consolidassem seu poder no México. Capítulo 9. Acusação formal contra George Bush e companhia. Rascunho de auto de acusação penal contra George Bush, chefe da quadrilha e seus cúmplices por tráfico de drogas e outros delitos. Todos os feitos delituosos que se mencionam nesta acusação estão documentados. A maior parte das provas provém do informe Kerry, emitido pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, e do informe final do fiscal independente sobre o caso Irã-Contras. Tribunal Federal dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia. Os Estados Unidos da América versus George Herbert Walker Bush, Donald P. Gregg, Félix Rodrigues, alias Max Gomes, Oliver North, alias William Good, alias Mr. Green, Richard V. Secord, alias Richard Kopp, alias General Richard Adams, Robert W. Owen, alias TC, alias The Courier, John Hull, Adolfo Calero, Juan Norvin Menezes Cantareiro, Oscar Danilo Blandon Reyes, William F. Weld. Acusação 1. Associação delituosa. Acusação 2. Conspiração para importar narcóticos. Acusação 3. Empresa delituosa contínua, chefia de uma quadrilha narcotraficante. Acusação 4. Conspiração para obstruir a administração da justiça. Acusação 5. Conspiração para
obstruir as funções do Congresso. EIR, Informe Especial, George Bush, é o super capo de la cocaína. EIR, Informe Especial, outubro de 1996, Executive Intelligence Review. George Bush é o super capo de la cocaína, por Executive Intelligence Review. A investigação e a elaboração deste informe foi coordenada por Edward Spanaus e Jeffrey Steinberg. Colaboradores: Joseph Brilda, Anton Chaitin, Valerie Rush, Gretchen Small, Scott Thompson e Carlos Wesley. Copyright EIR News Service Inc., 1996. Este informe e seu conteúdo é para uso dos clientes de Executive Intelligence Review e não está disponível para distribuição geral. Proibida a reprodução do todo ou partes do conteúdo sem autorização explícita de Executive Intelligence Review News Service. Executive Intelligence Review, P.O. Box 17390, Washington, D.C. Agora eu pergunto, será que esse capo das drogas, camarada de Pablo Escobar, El Chapo e outros, esse Don Corleone americano das drogas, que foi presidente e ex-presidente dos Estados Unidos e diretor da CIA, será que ele é o único capo das drogas da elite mundial? O senhor tem a revista IR? Não, está programa de todo mundo, só o programa é nosso. Porque os senhores permitem mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. O senhor entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... O narcotráfico! Quem comprou a Vale do Rio Doce foi quem? O narcotráfico! Eu não posso provar, mas é a revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Enéas seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passos, por favor. Naquela época... Pode entrar aqui. Por favor, doutor Passos, é do nosso partido. Nessa época... Não, eu queria um trabalho do Almirante, que escreveu na época no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Porque... O senhor Luiz Antônio Peixoto Vale, das apresentações no YouTube intituladas Checkmate Global, costuma dizer a seguinte frase, abre aspas, só se desilude quem se ilude, fecha aspas.
Eu fiz este pequeno vídeo para demonstrar a vocês, amigos e amigas, como funciona o mundo real, para que vocês entendam as coisas como são e não venham a se desiludir no futuro. É preciso estarem preparados para os tempos que se anunciam. As informações aqui contidas são apenas uma pequena amostra dos crimes cometidos por George Herbert Walker Bush, que foi vice-presidente dos Estados Unidos na administração Reagan e que, em seguida, se tornou o presidente dos Estados Unidos, o 41º presidente dos Estados Unidos. Esses crimes cometidos por ele, com respeito a contrabando de narcóticos para os Estados Unidos, estão todos detalhados neste informe com 106 páginas. Este informe aqui, não é? Que eu acabei de mostrar para vocês. São 106 páginas de detalhes da operação criminosa desse ex-presidente americano. Este documento foi publicado por esta organização privada de inteligência americana chamada Executive Intelligence Review. Outro dia eu assisti um documentário, episódio especial no History Channel, intitulado Caçando Hitler, o capítulo final. Será que Hitler é mesmo o capítulo final? Eu recomendo que vocês assistam esse documentário por inteiro. Entretanto, vou apresentar aqui uma parte importante relacionada ao George Herbert Walker Bush e que se encontra nos últimos 2 minutos deste documentário. Assistam. Em sua investigação do plano nazista do Quarto Reich, Bob Baer descobriu um documento importante do MI5 de novembro de 49, revelando um plano nazista para incitar tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eles poderiam explorar mais tarde. O agente revelou planos para uma organização clandestina se envolver em espionagem para fomentar a desconfiança entre americanos e russos. As colisões de esferas de interesse farão com que a tensão ultrapasse o ponto de ruptura. Haverá uma terceira guerra mundial. O dano que a União Soviética e a América poderiam causar uma outra é bem maior do que qualquer coisa que o Quarto Reich poderia infligir aos Estados Unidos. Apenas espere que esses dois façam isso e aí você preenche o vácuo. As coisas aconteceram como o planejado. Desde o final da Segunda Guerra e pelas 2 décadas seguintes, quase entramos em guerra com os soviéticos. Em 1947, você tem a doutrina Truman. Em 1949, os soviéticos testam sua primeira bomba nuclear. Em 1950, McCarthy começa a caça às bruxas. Em 1953, a corrida armamentista nuclear começa. Vem a crise dos mísseis cubanos. Estamos quase em guerra com a União Soviética. Em 1963, o assassinato do presidente americano por um homem que veio da Rússia. Aí está a questão. Os nazistas tiveram uma visão incrível ou estavam fazendo algo para incitar a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética? Bob vasculha centenas de arquivos da CIA liberados em busca de quaisquer documentos que possam conectar o Quarto Reich nazista à Guerra Fria. De Mohrenschildt. Sabe quem é? Não. George de Mohrenschildt. Eu conheço bem esse cara. Já vi o nome dele umas 1000 vezes. Ele está no centro do assassinato de John Kennedy. Olha, eu passei anos olhando para o assassinato de Kennedy, de dentro e de fora do governo. Um dos mais fascinantes personagens em torno disso é George de Mohrenschildt. Ele era muito próximo de Lee Harvey Oswald. No verão de 1962, ele ajudou a trazer Lee Harvey Oswald de Fort Worth para Dallas. E meses depois, Oswald assassina Kennedy. Ninguém sabe nem metade da história desse cara, porque durante a investigação de JFK, quando os investigadores bateram na porta dele, ele se matou com um tiro. E os fatos a respeito dele são difíceis de encontrar. Mas, olhe para isso. Richard Helms, então diretor da CIA, disse que de Mohrenschildt se candidatou a um emprego na CIA em 1942, mas foi rejeitado
porque era acusado de ser um agente de espionagem nazista. Você não acha isso incrível? Do que estamos falando aqui? Este é um espião nazista no meio do assassinato de Kennedy. Existem muitas evidências circunstanciais de que DeMaurice Shield estava conectado ao assassinato de Kennedy. Minha pergunta é: quais eram os laços dele com os nazistas? Ele fazia parte de uma operação sinistra? Bob consegue obter acesso ao arquivo oficial sobre George DeMaurice Shield a partir da investigação do assassinato de JFK. Eis o que me interessa: as alegações das atividades nazistas de DeMaurice Shield. Há uma sessão inteira sobre isso. Em 8 de outubro de 1942, o Departamento de Estado americano colocou uma recusa ou vigilância no arquivo do passaporte de DeMaurice Shield. O motivo dado para a vigilância no arquivo de DeMaurice Shield foi, segundo consta, ele supostamente ser um agente nazista. A comissão Warren também questionou DeMaurice Shield sobre antecedentes de seu tio, o Barão Meidel, e a alegação de que Meidel pode ter tido ligações com os nazistas. Esse cara é muito suspeito. Agora veja isso, a coisa se aprofunda. O apartamento do tio de DeMaurice Shield foi invadido e muitos filmes de caráter pró-nazista foram descobertos com o objetivo de mostrar a força e a eficácia do exército alemão. Sabe, isso está bem na nossa cara. DeMaurice Shield era um nazista. Esta não é uma teoria de conspiração maluca. Este é um assunto de registro público e uma confissão da parte de DeMaurice Shield. Está bem aí, ele era um nazista. O assassinato de Kennedy está manchado com teorias de conspiração estúpidas que não têm respaldo. Mas o que posso dizer agora, e nunca pensei que isso fosse possível, é que você tem um agente nazista, de acordo com o governo dos Estados Unidos, no meio do assassinato de Kennedy. Sabe o que está acontecendo aqui? Observe os fatos lado a lado e as possibilidades. Não dá para ignorar. Em 1944, os nazistas têm um plano para criar o Quarto Reich e derrubar os Estados Unidos. 20 anos depois, eles estão envolvidos com o cara que é próximo do assassino que atira no presidente e o mata. E o cara comete suicídio. Isso não parece extremamente suspeito? O tempo todo, o plano nazista era causar a Terceira Guerra. Qualquer nazista que planejasse um Quarto Reich teria que presumir que assassinar o presidente americano poderia muito bem causar a Terceira Guerra. Eles tiveram sucesso em escala menor quando um assassino nazista matou um político colombiano e levou o país ao caos total. Então, por que, em 63, eles não diriam: vamos tentar a mesma coisa, funcionou na Colômbia, por que não tentar na América? Quero dizer, isso parece conspiratório, mas nos cofres da CIA existem segredos que podem mudar o curso da história. É claro que os nazistas não bombardearam Manhattan. Eles não invadiram. O Quarto Reich não se instalou na Argentina com uma bandeira. Mas o que não vimos foi que chegaram bem mais perto de executar o plano de entrar em guerra contra os Estados Unidos do que jamais suspeitamos. Os nazistas foram extremamente bem-sucedidos nas 3 fases de seu plano de pós-guerra. Estavam estabelecendo células adormecidas nazistas dentro de nossas fronteiras. Eles tinham um poço sem fundo de dinheiro. Eles estavam movendo infraestruturas para a América do Sul para potencialmente fazer uma arma de destruição em massa. E agora sabemos que um nazista estava na companhia do homem que assassinou o presidente dos Estados Unidos. Isso muda tudo. Agora que eu vi o que descobrimos, os livros de história precisam ser reescritos.